Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje estou muito feliz, muito honrada, estar com essa amiga querida, super tecnológica, super inovadora, Viviane Duarte. Nossa, que honra! Obrigada, né? Eu que agradeço ter o convite. Nossa. Já estava a fim de vir aqui. Você tá me enrolando. Vindo, mais de um ano. Eu, podcast né? tem mais de um ano e essa mulher já foi convidada há muito tempo. Não fui a primeira, mas você é a última de 2024. Isso aí. Não, a primeira, inclusive, foi oncologia. E você vai fechar, foi a Maeli. Ai, não acredito. De oncologia. A gente vai fechar então, com o mesmo tema. Com chave de ouro. Isso né? aí. Gostei. Mais inovador, né? Porque você veio falar de telefarmácia na oncologia, que é um tema que a gente precisa entender mais, né? Você veio explicar pra gente o que é isso, que mundo é esse, né? Que os farmacêuticos estão entrando aí. Lívia, assim, eu acho que eu também estou aprendendo, né? Porque, assim, na telefarmácia está todo mundo aprendendo. Aí eu vou até falar um pouquinho sobre esse trabalho. Mas quem é a Vivi? É para os íntimos, então, né? Quem é a Viviane, né? Quem é a Viviane Duarte? A Viviane, até eu ando tentando conhecer ela, porque ela vai mudando, né? Bom, eu sou farmacêutica, me formei em 99. Na realidade, eu sempre quis ser farmacêutica, desde 7 anos de idade. Eu descobri a profissão de farmácia e sempre disse que ia ser farmacêutica. Eu nunca fui além da farmácia, né? Nunca nem quis fazer outra formação. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas, assim, eu tenho uma história de vida muito... eu vim de uma família humilde, né? Então, eu sou do interior do Espírito Santo. Descobri a profissão de farmácia através da minha família. Eu tenho uma tia que é farmacêutica e quando a minha mãe não podia me levar com ela, ela que ficava comigo. E aí ela não podia ficar comigo, ela levava para o trabalho. E aí eu acabei descobrindo a profissão com ela. É uma pessoa maravilhosa. E o que aconteceu? No caminho, eu fui trilhando de forma que eu pudesse ser farmacêutica. Só que lá onde eu morava, no interiorzão, não tinha, né? E aí eu precisei sair para... Qual lugar do Espírito Santo? Então, se chama Coqueiral de Aracruz. Algumas pessoas conhecem, mas se chama Coqueiral de Aracruz. E então, o que aconteceu? Eu acabei trilhando essa jornada, mas precisei sair de Coqueiral para poder, né? Então, fui para Vitória estudar e, enfim, né? Depois eu vim para o Rio de Janeiro e sempre trabalhando para poder manter os estudos, né? Dessa vida louca. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo a jornada das pessoas. E a jornada das pessoas, elas são iguais. Na realidade, quando você não precisa trabalhar de dia para estudar à noite, que é uma diferença entre os normais, entendeu? Porque a maioria está aí na luta, né? Tem gente que precisa trabalhar para até manter uma família e está fazendo a faculdade. Então, eu sempre gosto de contar essa história porque eu acho que eu cheguei muito longe e acho que ainda vou chegar mais, sabe? E, assim, para poder fazer com que os nossos colegas farmacêuticos admirem a profissão, né? E não desistam por causa dos problemas. Eu precisei de pessoas na minha vida para me ajudar, inclusive a terminar a minha faculdade, né? Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu estava trabalhando, eu fui fazer um estágio no Fundão, e que era curricular, né? Uhum. Só que eu não tinha grana nem para ir, nem para voltar, nem para almoçar. Era um inferno, né? E aí, um amigo já falecido, ele percebeu que eu estava passando por uma dificuldade e ele me ofereceu a vaga de técnico. Eu achei que eu tinha ganhado na loteria. Que eu falei, nossa, não estou acreditando, né? E fui trabalhar de técnico, honro muito a minha história como técnico, sabe? Às vezes eu vejo colega
tendo vergonha de dizer, né, que está trabalhando como técnico de farmácia para poder terminar a faculdade, está terminando lá, às vezes é auxiliar de farmácia. A vida é essa, né? Não tem nada de diferente disso, né? Se tem, aí não faz parte da nossa história, entendeu? Desse tipo de caminhar, né? E eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha atividade técnica, isso foi em 98. E aí me lembro que foi logo que passou a manipulação da farmácia, da enfermagem para farmácia. E aí ele virou para mim e falou: preciso que você desça para manipular os medicamentos, porque nenhum farmacêutico quer, tá todo mundo com medo, ninguém sabe. E eu já sabia manipular, porque eu manipulava já em bancada, porque eu trabalhei num projeto de pesquisa na Fiocruz, e eu também fazia nutrição parenteral, então eu já tinha habilidade. Aí eu falei: eu também tenho medo. Ele falou: não, mas só sobrou você, tem que ser você. Aí, ok. Aí ele virou para mim e falou assim: olha só, Viviane, vai para lá, aprende o que você tem que aprender, porque a oncologia, em algum momento no futuro, vai ser uma área muito promissora. E eu acho que vai ser muito bom para você, né? E aí eu falei: impossível, eu gosto de nutrição parenteral. E fui, precisava trabalhar, né? Fui. Quando chegou lá, me apaixonei pela oncologia. E aí fiz amizade com as enfermeiras lá, sempre fui muito abusada, né? E aí uma colega enfermeira me ensinou tudo que ela sabia de medicamentos, né, de infusão. E aí, assim que eu terminei a minha faculdade em 99, eu já estava na área de manipulação. Em oncologia. Em oncologia, e já sabia muito, né? E aí ligaram para o Fundão pedindo um farmacêutico, uma indicação. E aí ele virou para mim e falou assim: você vai. Aí eu falei: eu não terminei a faculdade ainda, eu não tenho grana para terminar, eu vou ter que esperar marcar com o reitor, aquela confusão de gente pobre, né? Aí ele falou: não, Viviane, você precisa entrar nessa vaga. E aí eu falei: eu também gostaria, mas, né? Aí ele falou: olha, eu vou te ajudar. E aí ele me emprestou o dinheiro, e ele falou bem assim: olha só, eu vou te emprestar esse dinheiro porque eu sei que você vai conseguir me pagar. E aí eu fiquei com muito medo na época, mas eu falei: bom, se ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar, né? E aí assim foi feito, eu peguei o dinheiro emprestado com ele e terminei, fiz todos os procedimentos, né, que precisava, peguei minha carteirinha, aceitei o trabalho. Em 3 meses eu tinha acabado de pagar tudo que ele me emprestou. E, assim, infelizmente, ele já é falecido, porque, assim, se eu estou aqui hoje, então, por isso que eu acho muito importante contar essa parte da minha história, porque as pessoas que a gente vai conhecendo no caminho, elas vão trilhando a nossa jornada junto com a gente e fazendo a gente prosperar, né? E isso é muito bonito, né? E eu era um colega farmacêutico que acreditava em mim como farmacêutica, né? Então, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu conto essa história, né? Primeiro, para poder não deixar com que a memória dele morra, porque eu estou aqui por causa dele, entendeu? E para dizer que a gente precisa acreditar nos colegas farmacêuticos, né? Porque aquela pessoa... sem se ajudar, né? A gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que se sensibilizar pelo sonho dos nossos amigos, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que viver a jornada junto, a gente tem que apoiar o outro colega, né? Então, assim, é assim que a gente constrói. E eu hoje vim falar sobre telefarmácia oncológica porque tem um pouco desse tipo de história, né? A telefarmácia, ela veio no sentido de que eu sempre gostei de cuidados farmacêuticos, né? Eu estudei gestão, auditoria, aí depois eu fui para a parte de ortomolecular, porque eu queria aprender a prescrever, fitoterapia, mas eu entendi que o meu babado é cuidados farmacêuticos, né? Eu gosto de conversar com o paciente.
Eu gosto de ouvir a história, eu gosto de ajudar, eu gosto, enfim, essa é a minha jornada, né, como farmacêutica. Então, eu comecei a observar que, dentro da nossa área mesmo de trabalho, né, eu comecei a observar que muitas redes estão comprando medicamento oral através da compra centralizada para fazer economia, óbvio, é justo, né? Normal. E, na realidade, os cuidados farmacêuticos, quando a gente fala disso sem a dispensação de medicamentos, a gente está falando de um processo muito difícil, porque o farmacêutico, ele, embora esteja dentro do cuidado do paciente, né, não só oncológico, mas qualquer paciente, é difícil a gente encontrar o programa bem estabelecido por várias questões. É falta de farmacêutico qualificado, é falta de farmacêutico na equipe, é o farmacêutico que fica, que às vezes até foi contratado para aquilo, mas foi desviado para trabalhar com a parte administrativa, né? Enfim, dentre várias outras questões. E aí eu observei, e que inclusive já tem trabalho falando sobre isso, né? Que o farmacêutico ele saiu do processo de cuidado do paciente oncológico, principalmente. Por quê? Porque os medicamentos estão sendo comprados e entregues na residência do paciente. E aí, como você não tem a dispensação pela unidade de saúde, não tem mais o farmacêutico dentro desse processo do cuidado. Algumas distribuidoras estão oferecendo serviço farmacêutico, mas não é o cuidado farmacêutico, é um cuidado voltado para o medicamento, se ele chegou bem, se ele estava na temperatura, enfim, né? Se não foi extraviado, essas questões. Mas aí a gente está falando de um processo de cuidado no sentido do processo inteiro, né? Inclusive do cuidado, da gestão do cuidado, que é a navegação. Eu até comentei sobre isso na nossa última palestra, que o farmacêutico ele também faz navegação dentro do programa de telefarmácia, e nós estamos amparados por lei. A gente está dentro desse processo. Mas como o nosso paciente está recebendo medicamento em casa, o farmacêutico ele saiu do processo. E eu imagino que daqui a 10 anos, se a gente não começar a resgatar isso agora, a gente vai sair do processo por inteiro. Então, como eu não quero sair do processo de cuidado do paciente, eu comecei a fazer um trabalho voltado para isso, né? E aí vem o Oncoinfo, que é o nosso projeto antigo, né? Que você conhece. O Oncoinfo ele nasceu em 2011, que foi um projeto que, na época, o pessoal estava iniciando as atividades de atenção farmacêutica, a gente ainda falava atenção farmacêutica, e eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir cursos com pessoas que estavam fazendo o processo. Aí eu falei, gente, se está difícil para mim, imagina o meu colega que está lá no outro canto do Brasil, né? Então, vamos trabalhar para levar a educação continuada. E aí eu abri a empresa Oncoinfo, que foi uma empresa, no início era uma empresa de consultoria e de educação continuada. Na época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, então eu lembro que na época eu usava o Moodle, né, a plataforma Moodle, né? Acho que é Moodle, né, que fala. Mas é a mesma empresa, a Oncoinfo faz parte da sua outra empresa? Então, aí a gente ficou um tempão com a empresa Oncoinfo. Que eu fui aluna da outra. Eu vou resgatar esse Vai prevenir? Tá, você acredita? Ela fez uma transição. O que aconteceu? Ela ficou como empresa até por volta de 2020, que foi quando teve a pandemia, né? Que era só educação continuada e a gente tinha os cursos online, etc. E em 2020,
eu trabalhava na aeronáutica, então eu passei muitos anos na aeronáutica e eu tinha o sonho de ter o meu próprio estabelecimento. E aí eu juntei dinheiro para poder abrir o meu estabelecimento. Abri e a pandemia quebrou ele. A verdade foi essa, né? Porque era na realidade era um consultório que tinha lá em Copacabana, então a gente tinha, na realidade era com a equipe multidisciplinar e as terapias integrativas. Quando eu abri o consultório, eu queria atender pacientes de forma geral, né? E levar o cuidado através da ortomolecular e fitoterapia. E aí eu mudei o nome da empresa. Eu achei que a jornada do Oncoinfo, ela já na realidade, tudo na vida são ciclos, né? Como o Oncoinfo, eu tive o prazer, né, de conhecer pessoas maravilhosas, né? Vários alunos. Eu, na realidade, não tenho mais nem ideia de quantas pessoas passaram pelo Oncoinfo, né? Então, eu achei que a Oncoinfo ele poderia oferecer educação continuada de forma gratuita e não ser mais uma empresa, né? Ser um projeto para não só farmacêuticos agora, mas para toda a equipe multidisciplinar que quer trabalhar com oncologia, né? E aí ele deixou de ser uma empresa e transmutou. Aí ele foi, na realidade, nós passamos, né, o nome para e prevenir cuidados em saúde, né? E prevenir cuidados em saúde, na realidade, ela é uma empresa de desenvolvimento de software e de aplicativos, né? Porque ao longo desses anos eu entendi que a minha jornada era com cuidado, mas eu gosto muito de tecnologia. No meu mestrado, eu fiz um aplicativo para evitar feridas no pé diabético, né? E ali foi quando eu gostei de fazer aplicativo, aí comecei a estudar, mas eu não fiz outra faculdade, mas faço todos os cursos que tem, né, para aprender programação. Então, eu fui trabalhando isso. Então, hoje a empresa ela é de desenvolvimento de aplicativos, mas ela também é de cuidados farmacêuticos, né? A gente tem as atividades de cuidados farmacêuticos e desenvolvimento de aplicativo. Então, na realidade, uma coisa conversa com a outra, né, Olivia? Hoje, a Prevenir, ela tem o projeto e telefarmácia oncológica, que é para fazer o atendimento desses pacientes oncológicos que estão fazendo a autogestão do medicamento em domicílio, né, sem o acompanhamento de nenhum profissional de saúde. E também temos a Oncoinfo, que sempre esteve conosco, o projeto, ele está enraizado em mim, todo mundo me conhece pelo projeto Oncoinfo, né? E o Oncoinfo é que, na realidade, financia o projeto Telefarmácia Oncológica, porque, embora seja tudo e prevenir, os meus alunos eles vêm pelo Oncoinfo, pelo projeto Oncoinfo, que é um projeto já antigo, né? E ali eles compram os cursos e é a partir dessa verba que a gente consegue levar esse atendimento gratuito ao paciente do telefarmácia. Aí, no final, tudo... Então, o paciente tem direito a usar o aplicativo, mas o paciente de alguma instituição, Então, de hospital vamos específico? lá, a telefarmácia, acho que a primeira questão que a gente tem que, né, falar e que é importante é o fato de a gente ter um projeto de telefarmácia estruturado. Hoje a gente vê os colegas fazendo telemonitoramento, teleconsulta, mas não é telefarmácia. Tá? Quando a gente fala do projeto telefarmácia, a gente está falando de um projeto extremamente estruturado. Então, a gente tem um software que a gente faz o atendimento desse paciente por teleconferência,
né? Então, a gente consegue alcançar o paciente aonde ele esteja. A única coisa que ele precisa é de uma internet e de um telefone ou de um computador, né? A gente tem um aplicativo onde esses pacientes eles conseguem navegar nesse aplicativo e marcar a consulta gratuitamente. Então, ele navega, ele vai responder algumas perguntas. Ali, no final, tem a pergunta: você quer marcar com um farmacêutico oncológico? Ele tem a possibilidade de dizer não ou sim. Se ele fala que sim, ele já é direcionado para uma agenda que já tem lá os horários, tá? E ali ele marca o horário que ele quer ser atendido, tá? Esse aplicativo, ele se conecta a um software, né? Onde essa consulta ela vai ser enviada para uma agenda do farmacêutico, que no caso hoje é a minha, e ali eu confirmo a consulta para esse paciente. À medida que a gente confirma a consulta para o paciente, ele já começa a receber as indicações de que aquela consulta foi marcada, que está confirmada. E a primeira consulta é gratuita, a gente não cobra desse paciente, tá? E aí esse paciente ele é atendido normalmente, como se ele estivesse num consultório, ele tem todos os direitos de reserva, né? Em relação aos dados dele, enfim, eu faço até numa sala fechada, até para manter a privacidade dele. Não é gravado, né? Porque é direito do paciente. E aí ele passa por essa consulta. A partir do momento que termina a consulta, ele também recebe os guias de orientação geral sobre o medicamento que ele está fazendo. Então, ele recebe o guia de orientação geral, ele recebe o plano de cuidado e ele recebe as orientações gerais sobre onde guardar o medicamento, como jogar o medicamento no lixo, enfim, essas questões de descarte, né, e tal. E aí após a primeira consulta, esse paciente ele pode retornar para o acompanhamento. Aí o acompanhamento ele já é pago, tá? Então a gente tem aqui o acompanhamento pago pelo paciente e aí a jornada dele começa com a gente com acompanhamento fixo. A outra forma de ser realizado o trabalho é através de núcleos, através de parcerias com hospitais. Então, por exemplo, o farmacêutico ele tem interesse em... Ele está lá, ele tem a equipe dele, mas ele não está conseguindo fazer os cuidados farmacêuticos, né? Por diversas questões, mas precisa ser feito. Muito importante a gente entender que todos os processos do telefarmácia, né, do nosso projeto, que na realidade hoje já não é mais um projeto, é um produto, né, porque já virou uma startup, todos os processos são auditáveis, né? Isso é importante a gente entender, porque muitos colegas estão fazendo teleconsulta, telemonitoramento e o registro em Excel. O Excel não é um software, ele não é uma plataforma auditável. E a gente precisa entender isso. Então, os hospitais, clínicas que trabalham com processos que precisam passar por auditorias, o Excel, por mais lindo, maravilhoso que seja, não é o suficiente. Você precisa trabalhar com plataformas de softwares onde todos os processos são auditáveis, tá? Então, dentro desse projeto, tudo é auditável. A gente, inclusive, fez dessa forma para que os hospitais e clínicas pudessem ter acesso a uma ferramenta auditável. Poderia ser feito Excel? Poderia. Só que seria um trabalho não